Eduarda, conta a tua história. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O que esse baldinho faz da vida aqui? Então, a gente faz coletas de resíduos orgânicos gerados em residências e também refeitórios industriais. Resíduos orgânicos é aquilo que a gente está pensando. É restos de fruta, verdura, restos de comida. Era o que eu estava pensando. Não pensem errado. Enfim, e aí tu faz o quê? A gente leva até a nossa empresa, que fica em São Leopoldo, e transforma em adubo. E esse adubo é doado para hortas comunitárias e escolas. Meu Deus, que legal! Doação. É um trabalho tão absolutamente... Tá, então se eu quiser, mas eu sou Porto Alegre, eu pode fazer isso também? Tem uma empresa que atende em Porto Alegre. A gente atende a região mais do Vale dos Sinos. Entendi. A Virando a Terra é uma empresa fundada por mim e pelo meu irmão Lucas, né? A gente atende ali Canoas, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. Mas, Eduardo, vocês vivem disso? Sim, é um plano de assinatura. Então, a pessoa paga um valor mensal para ter esse baldinho ou a bambona na sua casa. Certo. E a gente coleta conforme a frequência desejada. E essas pessoas estão ajudando escolas e espaços com o adubo que elas geram. E esse resíduo orgânico, quando ele vai para o aterro sanitário, ele gera gases de efeito estufa. No momento que a gente manda para a compostagem, a gente está transformando ele em adubo, que é uma terra cheia de nutrientes. Então, a gente não vai gerar gás metano e a gente também não vai precisar botar agrotóxico no solo para a produção de orgânicos, né? Porque a gente vai ter os nutrientes dos resíduos orgânicos. Sim, tu não vai precisar usar um produto específico, porque vai ter aqui da banana que eu comi, da maçã que o Potter jogou no lixo, jogou fora. Isso vai melhorar o mundo. Melhorar a qualidade do solo. E a sacada aqui é de ter um plano de assinatura. Isso é comum em outros lugares, enfim. Você está notando que aqui a gente não sabe nada do assunto, né? Não, eu estou em choque do tamanho da minha ignorância. Enfim, eu então achava que eu era ignorante, mas eu sou muito mais. Isso é comum? A gente faz parte da Associação Brasileira de Compostagem, que são várias empresas no Brasil todo que fazem esse tipo de serviço. A gente é pioneira aqui na região, então a gente é a primeira empresa licenciada no município de São Leopoldo com esse plano de coleta de baldinho ou bambona, né? Eu vou fazer uma pergunta linkada do Potter, que me parece que aqui no Brasil a gente tem um pouco menos de ideia de que o resíduo, o lixo é responsabilidade nossa. Por exemplo, no Canadá, onde eu tenho uma familiar, se tu produz mais do que vou botar um baldinho aqui, tu paga uma fortuna e tu tem que levar lá no lugar. Não é que nem nós aqui, a gente joga ali e acha que Deus transforma. A gente coloca nos containers de lixo orgânico coisas que não são orgânicas. E aí vocês trazem uma proposta diferente de fazer a gente fazer uma reflexão e pelo que tu tá nos mostrando, a galera comprou a ideia. E como é que vocês conquistam o coração de alguém para pagar uma assinatura? Essa é a maior dificuldade hoje, mas a gente já coleta cerca de 16 toneladas por mês, né? Então a gente vai em feiras, participa de eventos, como a gente está aqui hoje, tenta divulgar. Fala, né? Na Rádio Gaúcha. Sim, mas como é que tu vai bater na minha casa e me conquistar para ter o baldinho? Porque eu vou pagar, eu já jogo o lixo, não pago. Eu sei que eu pago imposto, mas por que eu vou pagar mais? Porque hoje, para te fazer, eu quero começar a fazer minha parte pelo meio ambiente, né? Ok. Então, eu vou parar de usar canudo descartável. Mas, porém, tu não gera um grande volume de canudo descartável. Resíduos orgânicos, tu gera 50% de todo o resíduo que tu gera diariamente é origem orgânico. Então, tu gera em torno de 1 quilo dia de lixo, tu vai gerar 500 gramas dia de lixo orgânico. Então o triturador que eu paguei caríssimo para colocar na minha pia, ele é absolutamente uma ideia equivocada e antiga. É isso. Pode falar a verdade. Ela é educada. Ela é muito educada. Tu é um sem vergonha. É isso aí. Tu tá mandando matéria orgânica pro rio. Não é. Sai daqui. É melhor, eu acho, do que mandar pro aterro, mas não é o baldinho. Bem melhor. Eu vou mandar para uma horta comunitária dentro de uma escola. Onde vou produzir alimentos para outras crianças. Perfeito. Não, a mim tu já convenceu. Quanto é que é? Talvez, vamos olhar. Planos, como é que é? Sim, o plano inicial, São Leopoldo, uma vez por semana, é R$55 mensais. Tá. Mas a gente tem planos de coleta para a indústria também, né? Então o valor varia conforme o volume e a frequência de coleta desejada. Deixa eu misturar tu e a Paula. Paula, onde que entraria tu nessa situação aqui? Eu acho perfeito isso que ela está falando, porque a reciclabilidade, utilizar o resíduo como uma forma de energia, outro produto, é inevitável. A gente vai caminhar para a economia circular.
é inevitável como futuro. Desmembra a expressão economia circular. A economia circular é quando a gente usa um resíduo e recoloca ele na empresa, no processo produtivo. Um brechó. Também. Mas é que senão tu vai gerar aquele deserto cheio de roupa, porque tu vai ter que... Atacama, sobra tudo, vai pra lá. Se tu não fizer nada com o resíduo, vai ficar uma montanha. Melhor ainda, o upcycling, no caso, é literalmente a gente processar e moer a garrafa PET e colocar ela dentro de uma embalagem, por exemplo. Ela é inevitável, a mesma coisa a gente faz isso com o poliéster da roupa e assim por diante. Então, a mesma forma que é usado aqui, que é pego esse composto, usado como adubo, feito um novo produto, a gente não precisa fazer um novo tipo de consumo e daí coloca... Mas quando eu fiz a pergunta pra ti, Eduardo tocou no plástico aqui, né, no saquinho, né, enfim, aqui é um saquinho reciclável, não é. Aí a Paula pode entrar para fazer, é isso? No caso a Galvanotec não faz. Sim, entendi. Não, mas a ideia pode ser tua. Pode ser, com certeza. Mas esse saquinho aqui, então, já foi pensado porque ele é compostável. Ele é feito de amido e ele vai virar terra. Então todo o ciclo está completo aqui, não tem... Qual é a tua dificuldade aqui? O que tu poderia melhorar? Ou já está todo ele pensado? Não, ele funciona bem legal. Assim, né? Vamos pegar o saquinho plástico aqui, que daí, então, se eu andar com esse saquinho aqui, o povo falar, olha aí, não é do meu ente querido, eu sou porque ele é compostável, entendeu? É isso. Daí tu arrasou. Eu arrasei, a partir de hoje eu só vou botar minhas compras no mercado nessa aqui. Mas daí tu tem que destinar pra compostagem. No teu baldinho. Porque se tu botar ele pro aterro, vai ser a mesma coisa. Entendi. E gurias, eu vou repetir, já tinha feito essa pauta pra ti, Paula. Enfim, isso tudo gera uma movimentação onde tem lucro vocês crescem, vocês empregam pessoas, enfim, vocês fazem uma cadeia em volta de vocês, né? Absolutamente. Eu acredito, eu tenho certeza que ela concorda que resíduo é dinheiro. Quando a gente para pensar, principalmente para o futuro. É dinheiro, matéria-prima, é a forma como a gente... Por que vocês não falam lixo? É mais um termo popular, o lixo, né? Não, porque, popular coloquial. Perguntei antes para os meninos eu vou ser ignorante, vocês vão quebrar com a minha ignorância, tá? Eu vou expor a minha ignorância. Porque eu acho que se vocês falassem lixo, as pessoas entenderiam lixo. Primeiro, elas entenderiam facilmente o que é. Certo. Né? Que resíduo pode ser um resíduo de uma outra coisa. Enfim, o lixo é o lixo, aquilo que a gente joga fora. Certo? Ele pode ser orgânico ou não orgânico, tá? Se as pessoas entenderem que isso pode gerar muitos negócios, muitos empregos, eu acho que o entendimento seria mais rápido. Acertei ou errei? Na linha de raciocínio. É que lixo é o que a gente cria. Quando no momento que a gente coloca tudo junto na mesma lixeira, a gente está criando um lixo, porque aquele material não vai ser reaproveitado. Né? No momento que a gente faz a separação correta do reciclado, do orgânico, do rejeito e destina para o lugar certo, vira resíduo, porque vira matéria-prima para outras pessoas. Se eu compreendi, o lixo é o que não é aproveitável e o resíduo é o que é aproveitável e pode gerar muitas outras coisas. Então, dessa separação de termo técnico. Isso, eu acho que seria quase um termo técnico para nós, no sentido de entender que isso pode ser reutilizado, é uma matéria-prima ainda válida, enquanto o lixo, às vezes, ele acaba... Eu acho até que a gente olha com um tom não tão aceitável quando a gente pensa em consumo. A gente ainda tem muita resistência quando a gente fala em uma embalagem que é reciclada ou reciclabilidade. As pessoas ainda têm muita resistência quanto a isso. Eu vi há 2, 3 meses um documentário que tem na Netflix, estava gerando um alvoroço sobre consumo. Você deve saber mais que eu. Eu não lembro do nome do documentário, que mostrava que grandes empresas tech não se preocupam. Elas gastam muito dinheiro em fazer um super aparelho. Vou pegar aqui, por exemplo, assim, um smartphone, tá? Caríssimo, resolve muito a minha vida, enfim. Mas ninguém pensa na hora de descartar ele. Porque ele é muito problemático, né? Tem fones de ouvido esses aí que não tem fio, que eu não consigo trocar aquela caixinha. Se estragou a caixinha que carrega, eu tenho que comprar outra, eu sou obrigado a comprar outro. Isso é um erro, né? De uma indústria bilionária. Né? Enfim, pode me criticar se vocês quiserem. A gente estava até conversando antes de sentar aqui, que eu gosto muito da frase, todo lixo é um erro de design. Porque a pessoa que foi lá e elaborou aquele material, né, não pensou como ele vai ser descartado depois do uso, né? Gurias, como é que eu conquisto pessoas que acham que esse assunto é chato? Ali já bebi um vinho na família, com os amigos, aí eu larguei assim, galera, tá na hora de falar sobre sustentabilidade. Ei, já tem um ranço, né? As pessoas dizem, lá vem o eco-chato, as pessoas acham assim. Meu apelido. Como é que eu quebro essa barreira? Como é que eu... Falando do ponto de vista do design, né, eu acho legal a gente trazer à luz vários cases que já utilizam isso dentro da empresa,
que não é nenhuma coisa de eco chato, uma coisa muito difícil da gente entender no nosso dia a dia. Muitas empresas já utilizam isso e é exatamente isso que a gente comentou. É um erro de design quando a gente não pensa nesse reaproveitamento. E eu também acho que é uma coisa que movimenta, no meu ponto de vista, vai movimentar muita grana. Vai movimentar muito dinheiro. Então, se tu não conquistar pela sensibilidade, tu conquista pelo business. Exatamente, pelo business. É uma baita ideia de business, principalmente para o futuro. E qualquer empresa pode ser mais sustentável e ter lucro com isso. Qualquer empresa, uma mini empresa, uma média empresa, toda. Com certeza, até porque se ela não for, ela pode tomar multas muito altas, né? Tem a Vendo o parte outro lado legislativa, também, claro, né? E pode perder E valor. foi por que os aquilo meninos tu falaram com a citou. gente aqui antes no primeiro bloco, né? Enfim, tem um cuidado todo legislativo. E que o Rio Grande do Sul tem regras boas para isso, né? Mais cuidadosas que alguns outros estados brasileiros. E tu consegue dar exemplos pra gente, tava falando antes, né, no início, de exemplos práticos, assim, do que vocês fazem e que daqui a pouco pode inspirar, ou pelo menos pra gente entender, olha, aqui a gente faz assim, ela falou, né, o nosso saquinho é, como que chama? Compostável. Então, quando botar lá na terra, vou falar leigamente aqui, isso aqui vira adubo também. Claro, com certeza. Quando a gente pensa em material seco, né, que é no caso da embalagem, uma coisa que a gente se desbroçou muito a fazer antes foi entender a cadeia de reciclagem, que é uma cadeia que passa desde da coleta, a separação, é uma cadeia muito extensa, envolve muitas pessoas. O que eu gosto sempre de dizer é, para tirar essa ideia do eco chato, às vezes a sustentabilidade é uma coisa muito intangível, né? Ela parece muito difícil de mudar o mundo, assim. O que muda eu botar coletar direito o meu resíduo orgânico ou colocar o meu pote de requeijão no lugar certo? A gente tem que pensar também que quem vai recolher isso é uma pessoa. Quem vai separar isso é uma pessoa. Então, o que a gente pode fazer é lavar isso de uma forma agradável, separar para facilitar o trabalho dessa pessoa. E no nosso caso, na Galvanotec, isso aí vai ser moído, vai ser tratado e vai ser colocado de volta igual, numa embalagem igual. Isso é upcycling. Transforma em embalagem de novo. Transforma em embalagem de novo. É que sempre tem alguém me agredindo. No dia que eu lavei, o cara falou que eu tava gastando água. Mas aí usa água, a gente fez um estudo Você sobre todas as defesas, boa. Usa a água suja da lavagem de louça, quando tá lavando a louça. Óbvio, aproveita, deixa ali embaixo o copinho com requeijão e ele já vai limpa. saindo. Entendi. É um toque super sutil. Deixa só a Eduarda também responder isso aí, Eduarda. Um exemplo prático, além do que tu observa, enfim, que pode servir pra gente entender. Eu acho que antes de incomodar a pessoa assim, tu tem que fazer isso e obrigar ela, né? Tu começa sendo o exemplo. Olha que legal isso aqui que eu faço na minha casa. A gente manda pra compostagem. Isso vale pro casamento, e né? vira adubo. Isso vale pra todas as relações sobre qualquer coisa. Impor, né? Não, com filho é isso aí. Com filho é isso aí. O que adianta eu pedir pra eles saírem do tablet se eu não saio do meu celular? Mas, querido, na política, quando a pessoa tenta te impor uma ideia que a minha tá certa, qual é a chance de conseguir conquistar? Tá, mas agora até eu ia fazer uma última pergunta que eu realmente Faltam 2 minutos, aproveita. Meu Deus do céu, pera, deixa eu voltar. Nós botei falando até trilha pra te colocar de pressão. preconceito. Não, já foi. Já foi. Bom, a gente vai ampliar esse assunto é muito legal. A gente provou, acho que isso agora nesse timeline com perguntas bem patéticas minhas e da Kelly, porque eu acho que essas perguntas foram boas. Porque muita gente mandou mensagem pra gente, abriram minha cabeça em muita coisa aqui. Eu me lembrei a pergunta e não vai ter como responder. O quão burro a gente é na hora de separar o lixo. Porque, por exemplo, escova de dente eu achava que era reciclável. De entender o que é. Não é burro, tá? É bem complexo, na verdade. Existem vários tipos de plástico. E cabe a gente educar, né? Incluir isso nas escolas, incluir isso de forma mais em influenciadores, de forma mais aberta mesmo, como cada coisa funciona. Mas no básico é importante separar o compostável. O copinho de papel, aquele que eu tomo um café, não é? Ou é? É reciclável. É reciclável. É reciclável. E se ele for 100% papel, ele é compostável. Kelly, essa foi a voz da Eduarda Jäger, engenheira ambiental e fundadora da Virando Terra. E muito obrigado, Eduardo. Virando a terra. Virando a terra. Tem a tua camiseta ali bem grande ali, né? E muito obrigado também a Paula Braganholo, fundadora da PGB Inteligência, arquiteta, design. Começou com moda, que legal, né? Isso e agora aí. tá aqui nos dando aula também junto com a Eduarda. Muito obrigada. Obrigado pela presença e paciência de vocês com a gente. Muito obrigada pelo Repete convite. a frase do design do lixo, o que não é... Todo lixo é um erro de design. Exatamente. Maravilhoso. Com essa frase a gente acaba o timeline de hoje.